Então, pessoal, esse vídeo é um pouquinho mais íntimo. Eu vou conversar aqui algumas coisas que eu andei refletindo, tá? Eu vou falar esse vídeo de coração mesmo. É um vídeo em que eu vou opinar um pouquinho desde lá do início do canal. Eu não fazia ideia do que eu ia falar. Muitas vezes eu não sabia se eu realmente teria opinião, tá? Pra falar. Muitas vezes eu até mesmo não tinha auto... Eu não era muito autocrítica a mim mesma, tá? Se bem que eu até hoje eu não posso dizer que eu realmente hoje eu tenho convicção nas minhas palavras. Eu não vou dizer que eu realmente tenho convicção em tudo que eu falo. Mas eu acho que pegando bagagem aí com o que aconteceu com o bate-boca entre Kéfera e Loba, que eu realmente pude refletir que ainda há essa dificuldade, né? Eu acredito, assim, de poder, assim, eu me expressar. Eu acredito que, sim, eu acredito que pode haver diálogo e o lugar de fala também. Isso acaba transferindo uma certa responsabilidade, né, pra quem não tem aquele lugar de fala e tudo mais. Enfim, é o que acontece. Eu sempre falei que eu tenho dificuldade de conversar, assim, de fazer amizades, né. Muitas vezes eu acabei levando isso tão a sério que eu pensei que eu não que só por essa dificuldade de eu fazer amizades, eu não tinha objetivos para conversar, eu não teria habilidade para dar minha opinião, me expressar, enfim. Então muitas vezes eu associava eu ter amigos com essa motivação ou não para construir uma conversa, construir um diálogo. Então eu sempre associava isso com a minha capacidade de poder ou não conseguir ter uma amizade, enfim, tudo isso. Isso é uma grande dificuldade, né? Eu acho que para as pessoas, elas não precisam agradar as outras para ter ou construir uma amizade, enfim. Até porque eu acho que o que ela disse, né? O que é que até já faz 10 anos, acho que desde 2010 não se fala, não sei o que. Muitas vezes é mais ou menos aquilo, tipo, você só vai fazer amizade se você realmente concordar com tudo que aquela pessoa falar ou não. Muitas vezes eu acho que a amizade não se associa a isso. E o que aconteceu ali entre Kéfera e Loba é mais ou menos o que aconteceu, assim, e acontece com uma pessoa que é da minha convivência, certo? Em que a gente tava conversando uma coisa, eu vejo que a gente não se bate mesmo, certo? É uma pessoa que é da minha convivência, essa pessoa, a gente costuma passar um tempo, assim, um bom tempo, assim, junto, e a gente acaba discutindo coisas e eu vejo que a gente não pensa da mesma maneira, né? A gente não pensa em quase que nada da mesma maneira, a gente acaba discutindo e bate boca pra lá, bate boca pra cá, a gente não se entende. Mas a gente não pode separar isso de amizade, né? Então, às vezes quando eu digo que eu tenho dificuldade de fazer amizade, é realmente construir uma relação de amizade forte, né? E eu confesso que, sendo habilidade ou não, se a pessoa realmente tem a habilidade de fazer amizade ou não, seja lá o que for, a gente não pode esquecer que nós temos uma reputação. A gente nunca pode realmente depositar toda a nossa confiança numa pessoa ou esperar que as pessoas realmente coloquem toda a confiança nela, entendeu? Porque o que aconteceu de Kéfera acabar escapulindo muita coisa, né? Ela tem uma certa dificuldade, sim. Eu acredito que até na realidade eu já tô nem aí, sabe? Eu realmente
Eu não perco mais meu tempo achando que eu preciso ter uma amizade, eu preciso construir uma relação de afeto com alguém. Não é muito. Não vai por aí. O importante é você realmente ter a liberdade de se expressar e deixar a pessoa que não pensa como você também ter o direito de falar, entendeu? Porque eu convivo com essa pessoa, a gente discute assim, coisas assim, aí teve uma hora que ele me fez uma pergunta. Ele fez uma pergunta assim, eu já sabia que era só pra zoar, sabe? Eu cheguei pra ele e disse, olha, eu não vou responder essa pergunta porque não é interessante. Eu não tô achando interessante, sabe? E foi porque eu quis mudar de assunto, entendeu? Aí imagina aí, né? Imagina aí, né? Que a conversa não ia chegar a lugar nenhum, ele tem uma opinião totalmente diferente da minha, diferente da dele também. E ele começou. Aí ele chega um momento que ele, quando eu disse isso, né? Ah, eu não vou responder essa pergunta porque não tô achando interessante. Ele falou, realmente. Eu não sei o que foi que ele disse, mas foi mais ou menos assim: ah, você agora percebeu que. É, que a gente pensa diferente, alguma coisa assim. Não sei o que foi que ele disse. Agora você admitiu que a gente não pensa igual. Foi mais ou menos isso que ele disse, né? Aí começa. É como se fosse que a conversa morreu. Simplesmente a conversa acabou a partir dele. Então, gente, é assim. Eu acho que independente do que o teu conhecido pensa, independente do que a pessoa pensa, ela pensa. Ela tem a forma dela se expressar. Né? Só que a gente não pode acabar levando isso tão a sério de acabar atingindo a pessoa, né? Atingindo a pessoa. Porque eu tenho um ponto de vista sobre uma conversa, eu nem imaginava que esse conhecimento que eu tenho e contra o que eu tava falando, entendeu? Mas eu sei que a conversa não ia a rumo nenhum. Então quando a conversa não vai a rumo nenhum, não adianta, tá? Não adianta discutir, não adianta chegar a ponto de fazer como o Kéfera, né? Ficar atingindo a pessoa porque ele, lobo, né? É homossexual branco. Tipo, nada a ver. Tipo, eu já tava começando a realmente sair totalmente, sabe? Do rumo da conversa, enfim. Então, uma amizade é uma coisa, sabe? Você não pode, a gente não pode aí rotular a pessoa como a melhor amiga, o melhor amigo, e por isso a relação sempre vai ser de paz ali. Não tem que haver discussão, tem que haver conversa, assim. E por mais que eu pense, cara, essa pessoa que eu conheço, né? E por mais que essa pessoa que eu conheço, que a gente passa mais tempo discutindo, mais tempo desabafando, do que conversando, dialogando, do que concordando uma com a pessoa, se eu tivesse que concordar com tudo que aquela pessoa fala, se eu tivesse tudo, não adiantaria nada, né? Tipo, eu já podia ser eu o suficiente para mim mesmo, entendeu? Então quando eu ouço a opinião desse conhecido e tudo mais, eu consigo perceber que às vezes é umas coisas absurdas pra mim, né? Mas é o ponto de vista dele. Eu acho bom a gente poder ouvir a opinião diferente, né? Ouvir um ponto de vista diferente. Apesar de que às vezes ele acaba pegando um pouco pesado comigo. Às vezes ele acaba levando a conversa muito e acaba me atingindo às vezes. Eu acabo desestimulada a conversar com ele, né? E às vezes ele é um pouco estourado comigo, né? Mas eu consigo perceber que apesar disso, a conversa, tipo, a mesa não vai acabar a partir dali, sabe? Porque existem tantas coisas pra se importar, sabe? A conversa, o diálogo é uma delas. E, enfim, acho que a pessoa tem a vida dela, né? Às vezes eu tenho a minha vida, eu tenho caminhos distintos, né? Acho que as pessoas elas seguem um caminho distinto da outra. Então, pode ser que durante aquele
caminho, houve um conflito a partir dali, mas houve tanta coisa por trás, sabe, que fez isso ser possível, o diálogo, sabe? Tem muita coisa aí que tem por trás disso que fez com que a gente chegasse a ponto de dialogar, discutir, entendeu? Coisa que é muito raro você, assim, fazer com alguém que você acabou de conhecer há um mês, sabe? É muito diferente de você já manter esse diálogo, começar a discutir, brigar. Mas você já conhece a pessoa há quanto tempo? Há 6 meses, sabe? É muito diferente de alguém que você acabou de fazer uma amizade, sabe? Então eu acho que você já começa a ver que a coisa chegou a ter uma certa solidez que chega a ponto de vocês ficarem discutindo um com o outro, de um dar opinião divergente da sua, enfim. É muito diferente de uma amizade que você já está começando, que você começou há pouco tempo. Não vai ser a mesma coisa. Então eu acredito que sim, eu acho que é depois de muitas discussões, muitos bate-boca, que realmente você vai tendo uma interação maior com aquela pessoa e uma certa intimidade, né? Eu acho que é a partir daí que você realmente começa a entender isso aí, né? Que isso não é motivo para a amizade acabar. Eu imagino que não é a partir daí. E sim, às vezes eu tenho uma certa. Às vezes eu penso que não vale a pena eu estar perdendo meu tempo discutindo com a pessoa. Às vezes, quando a conversa não tá indo mais a lugar nenhum, é melhor parar, sabe? É melhor parar se você vê que a conversa vai chegar em lugar nenhum, a conversa realmente entre você e a pessoa. Por mais que você já tenha um bom tempo juntas, um bom tempo, 6, 7, 8 meses, sei lá, muito juntas, vai ter muita coisa divergente entre vocês, né? Seja uma amizade, seja em outro relacionamento também. Eu acho que por mais divergente que seja a ideia de vocês, né? Tem que haver um freio, tem que haver um momento de, vamos parar, essa conversa vai chegar a lugar nenhum e cada um segue a sua vida. Eu acho que é isso que vale muito a pena durante a conversa, em qualquer discussão que seja, porque um sabe o limite do outro, né? O mais importante é isso, que aconteça isso e que haja aí uma certa equilíbrio entre a relação, sabe? Eu acho que é importante que a relação continue e permaneça, mas que você realmente faça aquelas e você tente encontrar amizades que realmente você vai encontrar pessoas que pensam como você, tá? Não precisa ser pensar igual, né? Não precisa pensar igual, mas não chegar a abandonar as amizades. Acho que não chega a ponto disso, mas você pode sim encontrar maneiras de encontrar pessoas que pensem como você e não passar tanto tempo discutindo. E olha que muitas vezes pode não ser uma amizade tão achegada, mas só de você encontrar alguém que pensa igual a você, não é a ponto de você ter intimidade com aquela pessoa, de ter aquela conversa e começar a brigar. Acho que quando a pessoa conhece uma outra e passa mais tempo discutindo, acho que já há uma grande intimidade ali, tá? Eu acredito que sim, que eu acho que é depois de umas boas discussões que realmente há uma certa intimidade entre as duas pessoas. Muito diferente de você encontrar alguém que já pensa como você, ou você, provavelmente você vai encontrar pessoas que pensam quase idêntico a você em eventos, né? Em alguns lugares assim, e você acredita que vai encontrar pessoas que estão pensando ali e que se reúnem ali. Então, ali não vai ser amizade, ali não vai ser um momento assim de você ter aquele calor, assim, tipo, calor, eu nem sei como é que se fala aquele nome. Mas é importante a gente poder conseguir outros ciclos de pessoas, de ideias, enfim. E
E saber que sim, tem pessoas que pensam como você, que pensam diferente. Eu acredito que o YouTube, ele reúne isso, né? Eu acho que reúne várias ideias, eu acho muito legal isso aqui no YouTube. A gente pode encontrar pessoas que têm mais de diversidade de ideias, assim. E é isso, gente. Vou ficando por aqui, né? O cartão de memória já tá quase diminuindo, eu tô vendo o tempo passando. E vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!